Olá a todos, então vamos começar mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a obra Revelação Cósmica de Jean Valjean. E esse vídeo vai estar dividido em 3 a 4 partes, eu imagino que vai dar. Tá? Então, porque o próprio livro, por que eu vou fazer essa divisão? Porque o próprio livro é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte sobre a questão do, olhando aqui na minha colinha, do isolamento cósmico. Aí a segunda parte do livro vai falar sobre o acompanhamento cósmico e a terceira parte sobre a reintegração cósmica. Aí eu vou finalizar, talvez fique para a terceira parte do vídeo, ou eu já faço uma quarta parte, justamente falando que no final do livro tem um compêndio falando sobre a ordem cronológica dos eventos. Eu achei muito interessante para resumir. Tá bom, pessoal? O livro é escrito por Jean Valjean, conforme a lista sugerida pelo próprio autor de obras. Esse é o primeiro livro de uma trilogia para iniciar, para pegar o fio da meada e entender todos os conhecimentos abençoados que estão vindo sobre a revelação cósmica. Então, esse livro ele vai abordar toda a questão da criação do planeta e a evolução dessa humanidade até a chegada da revolução cósmica. Tem muitas partes que ele vai passar por cima, assim, não sei específico, mas no próprio livro ele vai comentar que em obras futuras isso vai ser abordado cada tema. Então, no final aqui dessa parte aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre Lúcifer, a rebelião dele, mas no próprio livro ele vai comentar que na segunda parte ele vai aprofundar um pouco mais. Tá? Então eu vou passar aqui o conhecimento conforme está no livro, mas já sabendo que tem muito mais conhecimento além disso, que é o primeiro volume, né? E eu não, só li o primeiro até agora, da trilogia, tá? Vou finalizei a leitura aqui, e aí depois eu vou iniciar a leitura do segundo livro, e assim a gente vai acompanhando e lendo junto. Antes de começar a leitura do livro, eu vou sempre falar isso em todos os vídeos, eu acho muito importante que você que está assistindo esse vídeo faça a leitura da obra original. Entende? Porque é muito importante. Aqui eu estou resumindo e estou trazendo coisas do jeito que eu entendi e que tocaram o meu coração. Mas quando você faz a leitura da obra original, você vai ter a completude do conhecimento e, principal, porque vai ter conhecimentos ali, vai ter mensagens trazidas ali que para mim às vezes não faz sentido nesse momento que eu fiz a leitura. Pode ser que no futuro faça sentido aquela mensagem, que toque meu coração. E para você é uma mensagem importante agora. Então, aqui eu me proponho a analisar um pouco cada obra e a gente conversar junto sobre cada título, cada livro e palestra que eu achar interessante, vou trazendo aqui para o canal. Mas eu reforço aqui, por favor, faça a leitura original da obra se você tiver a possibilidade. Tem o livro digital, tem o livro físico, entende? Para justamente se aprofundar cada vez mais. Eu não sei se especificamente tem uma palestra fechada de Valjean sobre esse tema, mas várias palestras dele vai abordar várias questões trazidas aqui nesse livro, tá bom? Então vamos lá. O que é o Projeto Terra? O Projeto Terra, então, foi criado esse nosso universo, e aí entidades falaram assim: pô, a Terra é um ótimo planeta, ela está na periferia da galáxia, vamos lá fazer o Projeto Terra, porque a Terra aqui tinha condições para manifestação da vida, e como a gente estava na periferia da galáxia, foi traçado este projeto para quê? Para que a gente conseguisse, aqui na Terra, a gente, né? Toda a humanidade que aqui estaria vindo, fazer um portal cósmico. Dessa forma seria mais fácil essa conexão com outras galáxias, entende? E aqui seria um local ideal para a construção deste portal. Então, o que foi idealizado pelos nossos irmãos? Foi começado a chegar aqui, tá? Pode ter cabeça aqui, pode ser que eu erre a data, tá? Por isso que é importante depois o vídeo de cronologia de eventos aí vai trazer certinho cada data, especificação assim mais ou menos, né? De cada data o que aconteceu. Se eu não me engano, lá por 4 milhões de anos atrás foi trazido para cá o primeiro início de humanoides para cá, né? Da mesma maneira que aqui começou a ver a vida, precisava-se também de espíritos que fossem encarnar. Então, Deus, a fonte criadora, tá?
criou esses espíritos simples e ignorantes para começar a habitar esses corpos aqui. Antes de continuar a narrativa, eu vou aqui conceituar uma coisa que eu acho muito importante. Então, quando eu falar aqui sempre de Deus, eu estou sempre falando do Deus que Jean Valjean chama de Pai Amantíssimo, tá? O Criador, o Pai Amantíssimo. Eu pessoalmente gosto e conversa muito com o meu coração a nomenclatura de Deus, Pai, Mãe e Consciência Divina. Então é este, o Criador. Javé não é Deus, né? A gente sabe que muitos livros na Bíblia, o Antigo Testamento inteiro é trazido por Javé. Javé é uma entidade, uma deidade dementada, acha que é Deus, mas ele não é Deus. Tá? Então toda vez que eu referenciar a Deus, eu estou falando de Deus mesmo, o Criador, a fonte criadora. Tá bom? Falar um pouquinho rapidamente sobre a Trimurti, porque no livro ele não vai falar muito sobre isso. Eu sei que outras obras futuras ele vai abordar com muito mais detalhes a Trimurti, mas só para a gente se situar um pouco aqui e entender. Então a Trimurti nós temos Javé, que também é conhecido como Brahma, que também é conhecido como Alá, nomes diferentes para a mesma deidade. Tá? E aí nós temos Vishnu e nós temos Sofia. Sofia é conhecido também como o Cristo Cósmico e é conhecido também como Jesus. Entende? Então, pelo que eu sei até agora, no livro ele de novo, no livro ele não vai abordar, mas só pra gente entender um pouco, Javé criou esse universo. Tá? Quando ele criou esse universo, ele acabou entrando e caindo dentro desse próprio universo, pelo fato da sua doença. Quando ele caiu para cá, veio junto duas deidades, amigo deles, para buscar resgatá-los, Vishnu e Sofia. Então Javé tem essa doença, essa coisa megalomaníaca, essa coisa de eu escolho um povo, se esse povo me adorar, me seguir, eu protejo e abençoo e massacro todo mundo. Ele tem as suas qualidades também, que tem uma questão de amor, mas tem muitas doenças, né? Doenças espirituais. E aí Vishnu precisa ficar travando brigas com Javé para mantê-lo vivo, tá? Isso pelo menos até um certo determinado ponto, que eu não vou adentrar muito aqui, porque numa futura obra, uma leitura mais aprofundada, aí vamos estudar isso. E Sofia, que é o Cristo Cósmico também, que teve a sua faceta na encarnação como Jesus, essa deidade de amor, de conciliação, de fraternidade, tem de ligação com Deus, para justamente tocar todos os planos conforme a fonte criadora deseja e que é o melhor para todos, né? Então, Sofia, ela tem ele, né? Essa deidade, esse espírito, nosso grande mestre, tem 3 faces do mesmo espírito. Então a sua face, Sofia, é a expressão cósmica. A sua face de Cristo é a que comanda toda a questão da geopolítica aqui da nossa galáxia. Entende? Então, quando começou o Projeto Terra, Sofia estava comandando e liderando, mas, por exemplo, questão de geopolítica era o Cristo Cósmico que fazia. Conversava com as raças, que raça que vem para cá, que não vem, qual tipo de humanidade vem para cá. Entende? E aí, quando a gente vai estudar isso mais para frente, provavelmente acho que não é nesse vídeo, vai ser na segunda parte, que aí a gente vai passar por que Sofia teve que encarnar, qual foi o objetivo. Por que o Cristo Cósmico entrou num corpo denso igual ao nosso? Tem? E aí, quando ele fez esse movimento, aí o espírito dele, nessa terceira face, é que a gente chama de Jesus, né? Nosso grande mestre. Nosso grande mestre. Tá? Então é o seguinte. Sofia liderava. Javé também participava em toda a criação. A gente tem na Bíblia, o Criador, tudo. Né? E tinha vários outros espíritos que estavam trabalhando para a luz, espíritos de outros planetas. Então veio para cá várias humanidades, vários tipos de corpos, entende? E aí depois de um certo momento começou a se fazer todo o trabalho aqui na Terra para conseguir trazer a vida para cá. Conseguiu. Aí começou a ter essas humanidades, humanoides ainda, né? Dotados de instinto, mas pouquíssima razão, quase zero. E aí foi fazendo as melhorias, as modificações,
chegou um determinado momento que tinha 4 grandes grupos aqui de humanos, de humanidades, tipo de humanidades. E aí qual que era o objetivo? O objetivo é, a gente tem esses 4 grupos, então a gente vai fazer toda a questão de ver qual que se adapta melhor, e esse grupo melhor é o que a gente vai seguir como a humanidade para este planeta. Se os 4 tivessem dado certo, show, teria 4 grupos distintos, tá? Se 3 tivesse dado certo, teria 3 grupos distintos, e aquele tipo de corpo físico que não se adaptasse bem, aqueles humanoides que não se adaptassem bem, seriam realocados, e aí seguiria aqueles ali. Tá se avançando, tá tudo certinho, começa a se chegar aqui várias raças de vários planetas trabalhando junto, com Sofia, trabalhando pro bem, trabalhando para essa coletividade. Então aqui tá uma vida bacana, legal, tudo para esse objetivo de construir esse portal intergaláctico pro objetivo do Projeto Terra. E aí lá em Capela nós temos Lúcifer. Entende? E aí o que acontece? Lúcifer, como o Jean Valjean nos explica nesse ponto da história, Lúcifer ele tem uma questão cognitiva muito avançada. Ele é muito inteligente cognitivamente, mentalmente. Mas ele tem doenças do espírito, como orgulho, entende? Como uma sede de poder. E ele, o nível moral dele era muito baixo. Jean Valjean vai nos explicar, o livro foi escrito, se não me engano, em 91. Se eu não me engano. A leitura que eu fiz agora é de uma segunda edição, revisada, que acho que é 2005, se eu não me engano. Pode ser que esse número esteja errado, mas não vai fazer muita diferença, né? Jean Valjean vai nos dizer que um humano, na época que ele escreveu o livro, humano normal, medíocre, um humano mediano, ele tem mais valores morais do que Lúcifer naquela época da criação. Então isso já fica para nós o alerta, né? Como a gente tem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem pessoas que são extremamente inteligentes, com faculdades, com mestrado, com doutorados, mas às vezes a moralidade é pequenininha. E aí o que acontece? Lúcifer começa a não acreditar mais em Deus, ele começa a não confiar em Deus. Por quê? Porque ele não conseguia ver nem a fonte criadora, porque ele estava esperando que a fonte criadora fosse uma equação matemática, que ele tivesse uma prova, uma foto, um vídeo, que tivesse uma comprovação de uma materialização. E Sofia falava, Lúcifer, fonte criadora, tu vai sentir, Deus é sentimento. Deus tu não tem uma equação que vai provar a existência de Deus, só fazer uma conta, se o resultado for 5, Deus existe, se for 6, não. E aí ele começou a ter essas desconfianças, entende? Ele também não conseguia ver Javé, que seria esse criador, tinha interface com Sofia, e ele sentia que Sofia era muito mais evoluído que ele. E ele sentia lá no coração que o que Sofia falava era verdade, mas o veneno, a doença do orgulho começou a ganhar força entre ele. E como Lúcifer comandava muitas frentes de trabalho, o que acontecia? Ele tinha interface com muitos planetas. E conforme ele foi tendo interface com vários planetas, com várias raças alienígenas, ele começou a semear e começou a falar as coisas. Não, eu acho que Deus não existe porque a gente não vê ele. Quem disse que o que a gente está fazendo faz sentido? Aí ele questionava a questão de, por exemplo, da lei do mais forte. Não, mas se eu sou mais forte, eu tenho que dominar, eu tenho que conquistar. Por que eu vou ajudar o mais fraco? Não, se o mais fraco não consegue reagir, eu vou pisar em cima e a minha vontade. O orgulho. E isso começou a se aflorar. Isso começou a se espalhar. Tanto aqui na Terra, como em outros planetas, com outras humanidades. E aí o que acontece? Aí nesse ponto, Jean Valjean vai nos explicar que estoura a rebelião de Lúcifer. Então, Lúcifer começa, e vários espíritos que tiveram afinidade com Lúcifer, compraram a ideia de Lúcifer, começam a ir contra o plano de Sofia, ir contra o plano da luz, de justamente fazer este novo mundo, né? Esse portal intergaláctico para uma humanidade de amor, de fraternidade. E aí isso vai se expandindo, Sofia vai
trabalhando, vários outros trabalhadores da luz vão tentando interagir, vão tentando conversar, vão tentando explicar, vão tentando trazer esses espíritos para a razão, para raciocinar, mas eles vão se perdendo nos próprios interesses pessoais e vão se fechando e vão começando a contaminar tanto o projeto Terra aqui, como nos outros planetas onde eles estavam. Então, Lúcifer levou essa ideia e lá em Marte, por exemplo, lá em Marte, teve 1000 espíritos que compraram a ideia de Lúcifer. Falaram a verdade, cara. Pô, mundo de guerra é muito bom, porque o mais forte domina o mais fraco. Entende? Esse negócio de fraternidade, não. Eu quero tudo e não penso no meu próximo. E isso começou a aflorar. Aflorar. Depois de várias tentativas, qual decisão é tomada? Então, é tomada a decisão de exilar esses espíritos. Por quê? Porque esses espíritos estavam contaminando os outros. Então, da mesma maneira que aconteceu em 2020, 21, 22, aqui, na contraparte física aqui do planeta Terra do Covid, que nós tivemos que nos isolar para nos proteger do vírus, é a mesma ideia. Só que é uma doença espiritual, né? Uma doença do ego, da ganância, da sede do poder. São doenças espirituais. E aí tem espíritos que entraram em afinidade com isso, e aí como é que você vai ter um planeta que está em afinidade se a humanidade está vibrando no mal? Entende? Mas tem uns que estão ok, mas as laranjas podres começam a atrapalhar, a coisa não funciona direito. Então o que foi decidido? Começa a segregar essa galera. Entende? E aí começa a se vir espíritos para cá, tá? Não vou lembrar aqui agora bem o tempo, mas é coisa de ordem de grandeza, assim, de 4 bilhões de espíritos. E começa a vir para ser degradado. Então começa a limpeza, isolou todo mundo, fechou, tá. Aí começa a limpeza, começou, sei lá, aqui eu tô dando exemplo, o Jean Valjean não vai, pelo menos eu não lembro, né, que ele vai especificar em detalhe cada planeta e tal, mas por exemplo, começou a limpeza em Júpiter. Todo mundo estava vibrando na política luciferiana, foi degradado com outro planeta. Aí Júpiter ficou limpo. Só que o pessoal queria vibrar no amor, na luz, tudo certinho. Aí depois foi para outro planeta. Aquela base, então Júpiter, Lúcifer não tinha mais acesso. Entende? Lá só vibrava no amor. E aí foi tendo vários planetas nisso, passando por transições. Quem melhora, fica naquele planeta. Quem não quer tá vibrando na política luciferiana, é degradado para outra escola. E assim vai indo. Né? Enquanto isso está acontecendo, muitos espíritos vão começando a chegar aqui na Terra. Porque aqui justamente tinha uma humanidade muito primitiva. Entende? Então, quando está se avançando nesse projeto, a gente tem 3 grandes grupos aqui. Nós temos raças humanas. Tipo o Homem Neandertal, por exemplo, que é uma raça que surgiu aqui na Terra, 100% terráquea. Nós temos também um grupo que é humanoides que vieram de lá com corpos. Porque, por exemplo, eu esqueci de comentar isso. Quando veio esses 4 grandes grupos, eram corpos humanoides cinzas. Olha que interessante, cinzas. Entre 60 centímetros de altura a 2 metros. Então, nesse ponto agora, esses 3 grandes grupos, quando a rebelião já tinha estourado, os corpos físicos aqui da humanidade aqui, então tinha os homens que eram 100% terráqueo, tinha corpos humanoides que eram espaciais e estavam aqui do jeito que vieram, e aí tinha corpos espaciais que estavam aqui, mas já estavam em mutações para se melhorarem. Então, por exemplo, né, veio um corpo lá de 60 centímetros. Pô, aquele tipo de corpo humano não se adaptou bem aqui, foi extinto, por isso que a gente não viu. Um corpo de 2 metros, pô, ele teve mudanças, se adaptou melhor aqui porque tinha muita dificuldade com a gravidade do planeta. Entende? Então você tinha dificuldade com corpos físicos aqui de humanos para lidar com a questão da gravidade do planeta e com a questão da matéria densa para os espíritos se conectarem. Entende? Então por isso todo esse trabalho, que são milhões de anos, que todo esse trabalho para justamente conseguir fazer com que os espíritos conseguissem entrar nesses corpos densos e manter as suas encarnações e conseguir evoluir, progredir, né? E aí esse segundo grupo, ele estava mais nessa transformação já tinha sido feito modificações genéticas aqui na Terra para aqueles corpos conseguirem manifestar melhor a encarnação dos espíritos que ali adentrassem, né? E
E aí, o que acontece? No meio de toda essa briga de luz e não sei o que, Javé, percebendo como estava acontecendo tudo, ele começa a trabalhar para trazer para cá conhecimentos do seu Messias. Então ele começa a construir essa narrativa de um Deus único, que nós sabemos que é verdade, só existe um Deus, uma fonte criadora, mas aí Javé coloca que ele é esse Deus, e a gente sabe que não é isso. Entende? Deus, a fonte criadora é Deus, não é ele. Mas ele traz essa narrativa, né, de que só um Deus, então ele pega uma verdade e deturpa ela, entende? E a humanidade aqui era muito simples, muito ignorante. Lembrando, como eu comentei mais cedo, são corpos de início aqui. Entende? Então, espíritos simples e ignorantes. Eles começam a comprar muito a ideia de Lúcifer. Então, essa ideia dos prazeres da carne. Nossa, top! Essas ideias de violência, essas ideias do mais forte, essas ideias do eu piso em todo mundo. Entende? Essa ideia de que eu não penso no próximo. Isso começou a ter muita adesão aqui na Terra. E aí, Javé vai lá e traz o projeto para a chegada do seu Messias. Então ele começa o plano trazendo Abraão. Aí Abraão vem aqui, pacifica essa ideia de trazer os conhecimentos que ele trouxe. Depois vem Moisés e traz mais conhecimentos, vai trazer as leis, vai dizer que existe um Deus, entende? Para a chegada, para preparar essa humanidade para a chegada de Jesus, né? E aqui só dando um spoiler, a gente vai falar isso mais pra frente, mas aí o objetivo era que Jesus viesse aqui, arregaçasse com essa humanidade e fazesse toda essa humanidade por medo, por questões de imposição, de ditadura, né? Voltasse a adorar Javé e idolatrar Javé, né? Que, graças a Deus, não aconteceu, né? Jesus veio aqui e nos ensinou justamente a política de Deus, de amor, de união e de fraternidade. Então, o que acontece? Lúcifer vai perdendo planeta por planeta, e fica só Terra. Aí fica só aqui para ele e ele não tem mais em outra base, e aí ele gasta toda a sua energia para cá. Por quê? Porque ele justamente não quer perder o último planeta que ele dominava. Toda essa galera que foi degradada de um planeta para outro, do outro para outro, do outro para outro, do outro, quem foi melhorando evoluiu, seguiu o seu caminho, pôde voltar para o seu planeta de origem, pôde continuar nos planetas que estava para ajudar a evolução daquele planeta. E teve alunos que reprovaram na prova. Caíram onde? Caíram aqui na Terra. Entende? E aí, nesse ponto, Javé vai nos explicar que começou a ter uma batalha tão tensa, era tão difícil o nível encarnatório da humanidade aqui, nível de matéria densa aqui, nível energético da humanidade aqui, que o que acontecia? A gente perdeu o contato com os irmãos da luz. Então a gente não conseguia mais ter contato com os irmãos da luz. Não porque eles não davam acesso a nós, é porque a gente estava numa vibração tão baixa que não se tinha acesso. A psicosfera aqui do planeta ficou horrível. Entende? Então ficou muito difícil. E aí, quando essa dificuldade toda aumenta, o que acontece? Nós estamos isolados, aqui fechados, porque tá todo mundo mega doente, tem que ficar fechado aqui. E estamos isolados. Então, não estamos mais em frequência com os irmãos da luz. Toda essa política luciferiana ganha muita força. E Lúcifer já começa a receber as mensagens de que ia vir o grande Messias. No início ele não acredita. Ele fala assim, não, nunca. Tu acha que Javé vai mandar um Messias? Um Messias que é no nível evolutivo de Sofia? Tu acha que Sofia vai entrar num corpo denso desse daqui, humilde, primitivo, com uma humanidade dessa primitiva que habita aqui? Nunca. Só que aí vai avançando as coisas, vai acontecendo, e aí ele começa a olhar e falar assim, eita, eu acho que vai acontecer. E aí, quando ele percebe que a coisa realmente vai acontecer, aí vem o que está narrado na Bíblia, de que aí vem a ideia lá eu não vou lembrar agora o nome do imperador, que vai lá e dizima tudo, mata todas as crianças, e não deixa ninguém vivo, pra quê? Pra barrar isso. Consegue? Não consegue porque Deus é maior, né? A luz vence. E aí, o que acontece? Jesus precisa encarnar aqui. E ele tem um espírito de altíssima evolução.
Então ele não ia conseguir entrar num corpo normal com uma mãe normal e um pai normal, porque o código genético não ia casar. O código genético desse pai e mãe aleatório ia ser muito inferior e provavelmente ele ia levar ao desencarne no momento de que ele fosse encarnar. Então só existia uma mulher encarnada que tinha capacidade de gerar um filho, né, que vem encarnar no corpo desse, mas um espírito evoluidíssimo que é de Jesus, que é Maria. Só que não tinha homem para dar o código genético. Então Javé cede o seu código genético a Maria, e por isso que o anjo veio e disse que a virgem ia ter o filho, fez uma inseminação artificial em Maria, para que dessa forma tivesse o código genético perfeito para conseguir encarnar Jesus aqui. Por quê? Porque se fosse outro corpo, o espírito não ia levar ao aborto, ou levar a própria morte da mãe e a criança em consequência. E aí Jesus encarna. Aí Jesus encarna, Lúcifer, toda aquela coisa, aquela briga, aquela não sei o que, chega um certo momento, Jesus vai pro deserto. Quando Jesus vai pro deserto, o que acontece? Lúcifer vai lá tentá-lo. E aí Lúcifer já acha estranho, porque ele percebe que Jesus está olhando para ele. Várias vezes Jesus olha para ele. Ele fala, pô, mas eu tô aqui no plano espiritual, como é que esse cara encarnado tá me vendo? Isso chama a atenção dele. E ele sempre olha com um olhar de amor, de carinho. E aí, quando ele tinha algumas interações com espíritos da luz, tipo como Javé, por exemplo, ele conseguiu ver uma ou duas vezes, parece pelo que o Jean vai lá relata. Inclusive até teve brigas aqui na Terra para que conseguisse trazer Jesus para cá, que Javé saiu tão machucado. Falei assim, cara, imagina se é Deus vai entrar na briga com espíritos negativos. Não faz sentido, né? Foi o que aconteceu, mas é uma entidade, uma deidade que acha que é Deus, mas não é Deus. Deus não vai sair no braço com ninguém. Entende? E aí, essas 2, 3 vezes que Jean Valjean vai nos relatar, depois da rebelião, aqui no isolamento aqui na Terra, que Lúcifer viu Javé. E aí quando Lúcifer viu Javé, sempre Javé estava com vários anjos, né? Que seriam humanoides que trabalham para Javé, naves de proteção. Ele nunca estava sozinho. Jesus foi pro deserto despertar sozinho. Aí Lúcifer falou, cara, não pode. Esse cara tá indo, cadê as naves? Não tem nave acompanhando ele. Cadê o exército espiritual que estaria acompanhando ele? Não tem, é sozinho. Como é que esse cara vai pro deserto sozinho? Sem comida, sem... Como é que esse cara vai morrer? Eu não posso matar esse cara aqui. E isso chama a atenção de Lúcifer. Aí Lúcifer tenta Jesus, não funciona. Vai se passando os dias que Jesus está nesse deserto, ele vai despertando cada vez mais. A gente sabe, despertar são vários níveis de consciência. Não tem um despertar só. Tu desperta aqui, depois tu aprende mais, desperta aqui, vai indo. Chega-se nesse ponto onde Jesus está num nível de despertar tão grande lá no deserto que Lúcifer não consegue mais alcançá-lo porque a vibração astral em volta de Jesus era enorme. Aí Lúcifer olha isso e fala assim, a partir daquele momento ele deixa Jesus viver a sua encarnação, fazer a sua missão encarnado, e Lúcifer só fica de longe acompanhando. Mas efetivamente não interage mais. Mas toda vez que ele chega, tá de longe sim, ele percebe que Jesus olha para ele, em diversos momentos. Chega-se o momento da crucificação. No futuro nós vamos abordar um pouquinho melhor isso. Mas chega a crucificação. E aí Lúcifer olha e fala assim, não. Gente, nunca que Jesus vai passar por isso. Nunca. Jesus tem superpoderes para dizimar a sua humanidade. Tem? Ele não vai passar por isso. Ele não vai se sujeitar a isso. E se sujeita. E faz isso por amor. E nós sabemos que Jesus passou por tudo isso sem precisar e com nível de amor. Por quê? Porque ele falou para Javé, Javé, tu vai me prestar teu código genético para encarnar? Show. Quando eu desencarnar, eu vou te devolver o código genético intacto. Então se Jesus tivesse tido ódio, rancor, mágoa, alguma coisa, ele teria danificado esse código genético e na hora de devolver para Javé estaria alterado. Então Jesus não só passou por tudo aquilo para nos mostrar que é possível encarnar e despertar, nos veio aqui ensinar a sua política de amor, de união, de fraternidade, política da fonte criadora, que eu gosto de chamar de política do Cordeiro. Como passou por tudo aquilo vibrando amor, vibrando perdão. Quando Lúcifer viu tudo aquilo, despertou. Aí Lúcifer caiu em si. Aí Lúcifer olhou e falou assim,
é realmente o Messias. É realmente. E aí ele se arrepende. E aí João Vallan vai nos explicar que Lúcifer cai no pé da cruz. Lembrando, Lúcifer é um espírito, tá? Espiritual. Jesus é um espírito no corpo físico. Quando Jesus morreu, Lúcifer vai e faz o quê? Se arrepende. E quando ele se arrepende, Jesus já desencarnou em espírito, aparece e recolhe Lúcifer, leva Lúcifer embora. Mais pra frente, a gente vai descobrir o que aconteceu e talvez em outras obras futuras vão entrar mais no detalhe. E aí o que acontece? Só pra fechar aqui. Deixa eu dar só constar minha nota. Então fechou. Daqui pra frente vai ficar pra segunda parte do vídeo. Esse vídeo já tá com meia hora, tá bom? Gente, muito obrigado por acompanhar esse vídeo, tá? Por favor, digo de novo, se possível, façam a leitura da obra original, tá bom? Obrigado por me escutarem aqui, viu? Fiquem todos com Deus e depois eu volto com a continuação dessa rebelião, tá bom? Para a segunda parte do livro. Fiquem com Deus, um abraço a todos, até a próxima.